Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Maiara de História. Hoje nós vamos falar sobre o mundo islâmico, beleza? Que tem tudo a ver com a Europa. Então vamos lá. Primeiramente a gente tem que diferenciar o que eram os árabes dos islâmicos. Então quando a gente fala em árabe, a gente está falando de um povo, a gente está falando de determinado lugar e povoação. Quando a gente está falando de islamismo, a gente está falando de religião. Eu não irei me aprofundar na questão religiosa ou como que são os cultos, enfim, não. Eu irei falar somente sobre a origem, a história para vocês, beleza? Então vamos lá. Até que surge um profeta que é o Muhammad ou Maomé, que nós conhecemos melhor essa palavra Maomé, esse nome, do que Muhammad, né? Surge então esse profeta. E esse profeta, ele tem uma revelação aos 40 anos de idade no deserto por um anjo chamado Gabriel. Essa revelação diz que o que eles estavam fazendo não era correto. Professor, o que eles estavam fazendo? O povo árabe, eles viviam nas penínsulas e lá eles tinham um lugar chamado Meca. Esse lugar, essa cidade, esse ambiente, viam várias pessoas peregrinando pela fé, ou seja, eles eram politeístas. O que significa isso, professora? Significa que eles adoravam vários deuses, e esses deuses estavam totalmente ligados à natureza. Então, era como se cada ser da natureza tivesse um deus para representar. Então, todos os meses, várias vezes ao ano, essas pessoas elas saíam da sua cidade de origem e iam para lá, para adorar esses deuses. Não era só religioso, era uma ideia comercial e política também, porque a cidade ficava cheia, então assim fazia com que o comércio da cidade rodasse, beleza? Então Maomé recebe essa revelação e ele começa a falar sobre o que ele ouviu, né? Só que não foi só pelo que ele ouviu. Maomé ele já havia viajado o mundo, porque ele havia casado com uma senhora que era viúva, e essa mulher tinha muito dinheiro, ela tinha muito poder, então ela fazia várias e várias viagens. Sendo assim, Maomé ele teve contato com outras culturas, outras religiões. Então ele tem contato com a religião judaica e o cristianismo. Sendo assim, ele junta os dois, e juntando os dois, junto com a revelação, ele se forma o islamismo, que é a adoração a um único Deus, é uma religião monoteísta que adora Alá e tem como profeta Maomé, beleza? Então Maomé começa a ser perseguido em Meca justamente porque ele estava mexendo no bolso das pessoas. Ele iria fazer com que as pessoas acreditassem em um Deus só, sendo assim não ia ter tanta gente visitando aquele lugar e sendo assim não teria tanta economia sendo rodada naquele lugar. Beleza? Até que Maomé ele foge para uma outra cidade e lá nessa outra cidade ele consegue convencer algumas pessoas sobre a fé dele e essas pessoas passam a ser do Islã também. Ele se fortifica, começa a ter um exército atrás dele, até então ele volta e realmente ele consegue dominar a Meca alguns anos depois. Beleza? Sendo assim, o islamismo ele começa a se expandir. Os árabes eles começam a conquistar territórios. Lembrando que Maomé ele vem de uma família comerciante, então eles tinham uma outra visão comercial, sabe? Sendo assim, os árabes eles começam a ter esse expansionismo e eles também começam a dominar o mercado, tanto marítimo quanto terrestre, beleza? Alguns anos depois, Maomé ele acaba morrendo, enfim, né? Chega o momento dele. E aí as pessoas começam a se dividir. Eles se dividem entre os sunitas e os xiitas. Quem são essas pessoas que até hoje no nosso mundo contemporâneo brigam? Os sunitas eram pessoas que acreditavam que para ter um sucessor de Maomé tinha que ser uma pessoa que fosse discípulo de Maomé, tá? Uma pessoa que Maomé tenha passado os ensinamentos e ele fosse prosseguir com a religião. Os xiitas, eles acreditavam que essa pessoa tinha que ser uma pessoa de sangue. Ou seja, eles acreditavam que tinha que ser um parente, um genro, um primo, alguém da família de Maomé que fosse continuar a falar sobre o Islã, beleza? Sendo assim, até hoje, a gente tem muitas brigas religiosas dentro do islamismo por conta dessas duas vertentes, beleza?
Então é isso, gente. Por enquanto eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.